Olá, boa noite a todos. Quero-vos cumprimentar com a paz de Deus. Esta noite trago para vocês o livro de Ruth. Uma história fantástica que Deus nos traz através deste livro. E gostava de tirar 5 verdades de um texto, que é o texto de Ruth, capítulo 2, do versículo 1 até ao versículo 20. Nós vamos fazer esta leitura e vamos tirar 5 verdades para a nossa vida. Então vamos começar. Ruth, capítulo 2, versículo 1. E diz assim: Tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth: Não ouves, filha minha? Não vás colher a outro campo, nem tampouco passos daqui. Porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que segarem. E irás após elas, não dei ordem aos moços que te não toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos, e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse: Porque achei graça em teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem, se me contou quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai, a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor galardou o teu feito, e seja cumprido o teu galardão no Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: Achei graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: Chega-te aqui, come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e indo-lhe sujou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: Até entre as gavelas deixai-a colher, e não lhe embaraceis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até à tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada. E tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe o que lhe subjara depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: Onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou à sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse: O nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja o Senhor, que ainda não te tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. Este é um texto fantástico porque o livro de Ruth, naquilo que é a cronologia da história, está inserido dentro de um livro, que é o livro de Juízes. O livro de Juízes, podemos arranjar aqui uma analogia, é como um elevador. Ou seja, o elevador anda para cima e anda para baixo, assim é o livro de Juízes. O povo de Israel, no tempo dos juízes, era desta maneira, vivia-se desta maneira. Ou eles se aproximavam de Deus e começavam a viver uma vida de paz, uma vida de bênção, uma vida de segurança, ou eles logo mais se afastavam de Deus e começavam a viver uma vida de desespero, uma vida de medo, uma vida de desgraça. E assim se passou com vários juízes que vieram até à terra de Israel. Ruth é como se um episódio da vida comum seja retirado no meio de um tempo, e estamos a falar de um tempo de 350 anos, ou seja, depois dali da morte de Josué até ao primeiro reinado de Israel, ou seja, até à vida de Saul, temos aqui 350 anos, aqui um tempo cronológico em que é um tempo de sobe e desce, um tempo de alegrias, um tempo de tristeza, um tempo de alegrias, um tempo de tristezas. Porquê? Ora se aproximavam de Deus, ora se afastavam de Deus.
este livro de Ruth é como se fosse retirado do meio desse tempo a vida familiar de alguém, e nós podemos atentar para este episódio, o episódio da vida de Noemi e de Ruth, e por sua vez este segundo capítulo predominantemente fala sobre a vida de Ruth, e era daqui, da vida desta mulher, que eu gostava de tirar 5 verdades da sua vida, mas para nós tirarmos para a nossa própria vida e aplicarmos na nossa própria vida. Em primeiro lugar, nós precisamos de olhar para estes 2 versículos, o versículo 2 e o versículo 3, e o versículo 2 e o versículo 3 nos dão aqui 2 informações importantes. Diz assim: E Ruth a Moabita disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E o versículo 3 também tem aqui uma expressão interessante que diz: Foi, pois, e chegou e apanhava as espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz. Então, a primeira verdade que eu gostava de tirar para a nossa vida é que a vida do homem, ela não é pautada pelas casualidades. A vida do homem é pautada pela providência divina, pela soberania de Deus. E isto é muito importante nós crermos nisto. Estas 2 expressões destes 2 versículos diz: atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. Graça tem a ver com alguma coisa que nós temos em favor de alguém que esse alguém não merecia. Em boa realidade, Ruth, ela não merecia. Precisamos de olhar para a condição de Ruth. Ruth, naquela sociedade e naquela cultura, Ruth era mulher, era viúva, era pobre e era estrangeira. Ela não tinha nada a seu favor. Mas é fantástico pensarmos que quando nós damos lugar a Deus na nossa vida, mesmo que na nossa perspectiva ou na perspectiva dos outros, a nossa vida não tenha qualquer tipo de condições para ser alguma coisa, se nós verdadeiramente entregarmos a nossa vida a Deus, quer dizer, Deus muda as circunstâncias. Em primeiro lugar, nós não somos pautados, a tua vida e a minha vida não é pautada pela sorte ou pelo azar, pelos signos ou pelo zodíaco, ou pelas estrelas ou pelas luas, ou pela cultura ou pelas festas. A nossa vida é pautada pela soberania de Deus, pela providência divina. Não são os homens que controlam os acontecimentos. A mão de Deus foi a mão de Deus que conduziu toda a vida de Ruth. Podemos pensar também na vida de José. E José foi aquele homem que foi vendido pelos irmãos. José foi aquele homem que depois foi comprado por uns viajantes. Foi vendido a um homem chamado Potifar. Foi colocado na prisão injustamente. Foi esquecido na prisão, mas também foi o homem que Deus, no dia que Deus achou, porque a vida do homem não é pautada pelas casualidades. A vida do homem é pautada pela providência divina. Também foi nesse dia que Deus trouxe José de dentro da prisão para um lugar de governação do Egito. E quero te dizer uma coisa, que esse lugar foi um lugar de muita bênção para a vida de José, foi um lugar de muita bênção para a vida da família de José e foi um lugar de muita bênção para o povo de Deus. Em segundo lugar, gostava que tu pudesses ver comigo o versículo 11, e diz assim: E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem, se me contou quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. Em segundo lugar, outra verdade que precisamos tirar para a nossa vida é: o bem que nós fazemos, Deus faz retornar esse bem para nós. Deus traz de volta aquilo que nós semeamos. E Ruth, ela estava a perguntar a Boaz porque é que ele tinha olhado para ela, porque é que ele estava a ser tão bom para ela. E a resposta de Boaz é muito interessante e foi aquela que nós acabámos de ler. Por causa do bem que Ruth tinha feito à sua sogra. E isto é todo importante. É preciso nós nos lembrarmos que Ruth semeou na vida do seu marido enquanto vivo e Ruth semeou na vida da sua sogra. Ruth, ela abençoou os outros e agora Deus estava a abençoar também a sua vida. Eu gostava que nós pudéssemos olhar e consultar este versículo, porque a Bíblia
ela se vai confirmando nas diferentes passagens bíblicas. Efésios, vamos a Efésios capítulo 6, versículo 8. Efésios capítulo 6, versículo 8. E o que é que diz? Diz assim: sabendo que cada um receberá do Senhor tudo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Aleluia! Então não fiques com problemas de fazer bem. Faz o bem. Faz o bem na vida dos outros, semeia bem na vida dos outros, porque verdadeiramente é isso que Deus vai retornar até à tua vida. Ainda podemos ir buscar um outro versículo, 2 aos Coríntios, por exemplo, 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E vamos lembrar este versículo. O versículo 6 diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Então digo-te, semeia bem na vida dos outros e semeia muito na vida dos outros, porque aquilo que vai retornar para ti é também isto mesmo. É bem, mas não somente bem. É muito, em quantidade, é muito bem. Glória ao nome do Senhor. Em terceiro lugar, uma terceira verdade que retiramos da vida de Ruth para a nossa vida, diz no versículo 12, deste capítulo 2 que temos lido, não é? O Senhor galardou o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Eu quero te dizer que o homem e a mulher não têm necessidade de viver uma vida desamparados. Não têm necessidade. Se nós olharmos para o exemplo de Ruth, lembro mais uma vez que Ruth era mulher, era viúva, era pobre e era estrangeira. Tinha tudo contra ela. Não tinha nada a seu favor. Mas é tão importante nós lembrarmos que Ruth, ela se foi refugiar nos braços de Deus. E onde é que ela fez isto? É de todo importante. Nós podemos falar de bênçãos, nós podemos falar de consequências de uma vida com Deus, mas isto tem um início. E o início começa com a graça de Deus, mas também com um compromisso da tua parte diante de Deus. E onde é que Ruth vai fazer isto? Olhem comigo ao capítulo 1, versículo 15 e 16. É aqui que se dá a mudança da vida de Ruth, o resto é uma questão de tempo. É aqui que há a mudança. Reparem, versículo 15 e versículo 16. Versículo 15 é Noemi, a sua sogra, a falar para ela. Versículo 16 é a resposta de Ruth à sua sogra. Então diz assim, versículo 15. Eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Ou seja, Noemi está a dizer, olha, aqui não há nada para ti. Eu não tenho nada para ti. Agora não há nada que jogue em teu favor. Volta para a casa dos teus pais, volta para a tua terra, volta para a tua parentela, volta para os teus deuses, volta para onde és nascida. Lá poderás ter ainda um futuro. Não fiques aqui. E olha agora a resposta de Ruth para a sua sogra. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E é aqui que se faz a mudança da vida. Independentemente da tua vida, independentemente das tuas circunstâncias, independentemente de tu pensares que tudo joga contra o teu favor, quero-te dizer que se tu te voltares para Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo e lhe entregares a tua vida, eu quero te dizer que esse é o começo de um viver diferente na tua vida. Então tu precisas de fazer como Ruth. Tu precisas de, em primeiro lugar, entregar a tua vida a Cristo para viveres sobre a proteção de Deus. Em consequência disto, Ruth vai buscar a sua segurança em Deus. Ela não foi buscar segurança no dinheiro, ela não foi buscar porque não o tinha, ela não foi buscar segurança num casamento porque não o tinha, ela não foi buscar segurança nos seus familiares porque os seus familiares não tinham nada, ela não foi buscar segurança naquele país porque verdadeiramente ela era uma estrangeira, ela foi buscar a sua segurança em Deus. Glória ao nome do Senhor. E quero dizer uma coisa, só Deus satisfaz, só Deus traz o verdadeiro descanso para a vida do homem e para a vida da mulher. Agora vai comigo aos versículos 15 e 16. E aqui vamos encontrar a quarta verdade para a nossa vida.
E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher e não lhe embaraceis, e deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar para que os colha, e não a repreendais. Ou seja, a quarta verdade que nós retiramos deste texto para a nossa vida é que nós nunca devemos desprezar os dias dos pequenos começos. As coisas grandes, elas não nasceram grandes. As coisas grandes, elas tiveram um início. E geralmente o início é sempre pequeno. Quando nós olhamos para uma árvore, a árvore não nasceu árvore. A árvore nasce de uma semente. Ou seja, quando olhamos para uma semente, a semente é uma árvore em potencial. Quando olhamos para um bebê é um homem em potencial. Então não devemos desprezar os dias dos pequenos começos. Ruth, ela começou numa condição de desprezo, mas ela tinha grandes qualidades no seu caráter. Ruth, ela era uma mulher trabalhadora. Ruth, ela era uma mulher fiel. Aleluia. E Ruth, ela era uma mulher humilde. E estes são os três ingredientes para tudo dar certo no teu trabalho. Independentemente de qual é o teu trabalho, independentemente de qual é a empresa por onde trabalhas, independentemente de quem é o teu patrão. Se tu fores fiel, se tu fores trabalhadora e se tu verdadeiramente fores humilde, quero te dizer uma coisa: Deus ele faz o resto. Quando olhamos para estes textos, percebemos que Ruth era uma mulher trabalhadora. Diz o versículo 7, assim ela veio desde pela manhã, está aqui até agora, a não ser um pouco esteve sentada em casa. Ou seja, temos uma expressão que ela parou apenas para descansar um pouco, ela estava a trabalhar. Os versículos 15 e 16 é após o almoço. Após o almoço, às vezes, dá aquela vontade de dar ali uma sonecazinha, descansar um bocadinho, mas olha o que diz o texto, diz que ela voltou novamente a trabalhar, não é? Então, por causa do seu esforço, por causa do seu caráter, por causa da sua humildade, por causa da sua fidelidade e de ser trabalhadora, verdadeiramente houve uma mudança na sua vida. Gostava de lembrar aqui uma história, a história do engenheiro civil. Uma empresa de construção estava à procura de um engenheiro civil e colocou o anúncio e diz que o engenheiro civil foi naquele dia à empresa e pediu um impresso para preencher, para se candidatar a engenheiro civil daquela empresa. E quem estava nos recursos humanos disse: olha, a candidatura para engenheiro civil já foi ocupada, a única que temos neste momento é para motorista. E diz que aquele engenheiro civil ele ficou triste, virou as costas, lentamente saiu daquela empresa e quando chegou ao carro, ele levantou os olhos, ele retirou a sua gravata, ele arregaçou as suas mangas, ele voltou a abrir a porta daquela empresa e pediu um impresso para se candidatar a motorista. E diz que preencheu e entregou. Aquele dia se passou e diz que o dono daquela empresa ele foi até aos recursos humanos para consultar as candidaturas aos lugares que ele tinha colocado. E diz que ele reparou na candidatura para motorista e reparou que as habilitações literárias eram de engenheiro. E ele ficou muito curioso e foi tentar procurar quem tinha sido a pessoa que o tinha atendido. E lhe perguntou, mas por que razão é que aquele homem, sendo um engenheiro, a sua candidatura não foi para a engenharia, mas a sua candidatura foi para motorista? E a pessoa explicou-lhe, olha, a candidatura já não estava disponível, apenas a que estava era de motorista, e ele próprio, ele arregaçou as suas mangas, tirou a sua gravata e ele quis fazer a sua candidatura para motorista. E diz que aquele dono daquela empresa mandou-o chamar e lhe disse que era daqueles homens que aquela empresa precisava, homens de caráter. E homens de caráter e trabalhadores, a empresa tinha sempre mais um lugar. Então, fica com estas palavras. Fidelidade, esforço a trabalhar e humildade. Com estes três ingredientes, vais ter sempre trabalho. Em quinto e último lugar, uma outra verdade que nós precisamos de retirar deste texto também para a nossa vida. Nós precisamos de deixar a amargura de lado e começar a bendizer ao Senhor. A nossa vida não pode ser pautada ao sabor das circunstâncias. A nossa vida tem que ser pautada pelo Senhor que conduz a nossa vida. Os versículos 19 e 20 dizem assim: então disse-lhe a sua sogra: onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu e relatou à sua sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é o nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. Ou seja, bendito seja o Senhor.
Começa a bendizer o Senhor. Não vivas uma vida de amargura. A amargura destrói a alegria. A amargura, ela destrói o ânimo. A amargura, ela impede o relacionamento com os outros. A amargura, ela impede um relacionamento com Deus. A amargura é viver uma vida de fardos, de entulho, de lixo. E o lixo nos faz afastar dos outros, nos faz afastar de Deus. Esta condição de amargura nos faz afastar de uma vida verdadeiramente feliz diante de Deus. Então não deixes que as circunstâncias elas pautem o teu ânimo, pautem a tua alegria. Faz como Josué fez quando Deus falou com ele: esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque eu serei contigo onde quer que andares. Então a tua vida não é pautada pelas casualidades, aleluia, mas a tua vida é pautada pela soberania de Deus. Então nesta noite, guarda para ti todas estas verdades que nós temos retirado deste texto. Aprende com a vida de Ruth. Ela tinha tudo para dar errado, mas ela, entregando a sua vida a Deus, a sua vida deu tudo certo. Então nesta noite, agarra nestas verdades, cola-as ao teu coração, vive desta forma e verdadeiramente serás alimentado. Deus ricamente te abençoe.